sou Sônia Lopes, professora de Biologia, e nessa videoaula vamos falar de filogenia dos animais, tendo em vista que vamos fazer essa análise nos restringindo apenas a 9 dos cerca de 35 filos animais conhecidos. Para isso, precisamos entender bem o que significa filogenia. Filogenia é a história das relações evolutivas entre os grupos de seres vivos. Atualmente, a construção dessa história pauta-se nos princípios da sistemática filogenética, em que as relações evolutivas são apresentadas por meio de diagramas de ramos, os cladogramas. Há métodos para a escolha dos dados, para o tratamento desses dados e para a construção dos cladogramas. Aqui não vamos nos deter nesses métodos, mas sim na leitura dos cladogramas, procurando entender a filogenia animal. Antes de tudo, é importante sabermos que os cladogramas representam hipóteses de parentesco evolutivo. E essas hipóteses são constantemente testadas, de modo que elas podem mudar frente a novas evidências. E isso tem realmente acontecido, o que vem trazendo mudanças nas classificações dos seres vivos, inclusive no reino animal. Vamos, então, analisar duas hipóteses que buscam explicar a filogenia animal. Essas hipóteses que vocês estão vendo aí agora, uma delas era empregada até há pouco tempo atrás. A que está à esquerda. E a outra, que está à direita, é a mais atual. As duas têm aparecido nos vestibulares, embora com predominância da mais atual, com algumas modificações muitas vezes. Os zoólogos ainda têm muitas dúvidas acerca das relações evolutivas entre os animais, e mesmo o cladograma, que estamos citando como o mais atual, tem sido constantemente revisto, e mudanças têm sido propostas. Mas o objetivo de trazer esses dois cladogramas para vocês é deixar claro um aspecto típico da ciência. Ela é dinâmica, há um processo contínuo de pesquisa. Se entendermos isso e aprendermos a ler um cladograma, qualquer nova hipótese que nos seja apresentada será compreendida mais facilmente. Vamos, então, reconhecer os elementos que compõem um cladograma e o que eles nos contam. Todo cladograma apresenta os seguintes elementos: os nós. Os nós representam um grupo ancestral hipotético, e de cada nó partem os ramos, que são as linhagens que se diversificam ao longo do tempo. Cada ramo corresponde a um grupo monofilético. Na sistemática filogenética, só são considerados como grupos válidos os que são monofiléticos, ou seja, linhagens que partem de um mesmo nó. Na extremidade do ramo, que é o terminal, está o nome desse grupo. Grupos que compartilham o mesmo nó exclusivo são chamados grupos irmãos. Eles são os mais próximos em termos evolutivos. Nessas duas hipóteses, por exemplo, os equinodermos e os cordados são grupos irmãos, pois compartilham o mesmo nó, ou seja, o mesmo grupo ancestral exclusivo. Assim, temos que saber onde está o nó, quais ramos partem dele e quais grupos estão nos terminais de cada ramo. Nas hipóteses de filogenia, considera-se que as relações entre grupos estejam bem resolvidas quando se consegue representá-las por meio de dicotomias, ou seja, de um nó partem dois ramos. Quando não estão bem resolvidas, representa-se por meio de politomias, ou seja, de um mesmo nó partem 3 ou mais ramos. Nesses cladogramas, nos dois, temos várias dicotomias,
indicando que as relações entre esses grupos, teoricamente, estão bem resolvidas. Mas aqui, nesse cladograma mais atual, temos uma politomia, no caso, uma tricotomia, indicando que não se sabe bem quais são as relações entre plateumintos, moluscos e anelídeos. Mas é interessante notar que nesse cladograma mais antigo, as relações estão representadas apenas por dicotomias, parecendo, então, que tudo já estava resolvido. Por que, então, mudou? Pois é, as coisas não são bem assim. Nesse mais atual, há inclusive uma politomia, como a gente mostrou. Mas eu já mencionei que esses cladogramas são hipóteses e elas estão constantemente sendo testadas, podendo mudar. Mesmo dicotomias, que numa hipótese estavam bem resolvidas, não são mantidas, caso não sobrevivam a novos testes. Se sobreviverem, são mantidas, se não, são substituídas por outras, que também passam por testes. Esse dinamismo faz parte da ciência. As hipóteses são testadas e, se forem refutadas, são revistas. Notem agora os nomes escritos ao longo dos ramos. Cada um deles corresponde a uma condição que não existia. Ela surgiu, dando origem a um novo agrupamento. Como leio isso? Esta condição é uma novidade evolutiva e passou a ocorrer nos demais grupos animais que evoluíram a partir de então. Na construção das hipóteses filogenéticas, apenas as novidades evolutivas são consideradas e indicadas nos cladogramas. Essas novidades são chamadas apomorfias. Assim, cada nome apontado ao longo dos ramos é uma apomorfia, ou novidade evolutiva, e passou a definir um novo agrupamento. Um exemplo é a multicelularidade, que está na base da origem dos animais. Ela é uma das apomorfias que define o reino animal. Todos os animais são multicelulares. A multicelularidade, no entanto, surgiu várias vezes na evolução dos seres vivos e ocorreu também aqui, na evolução dos animais. Outro exemplo é a notocorda. Ela é uma apomorfia que surgiu apenas na linhagem que deu origem aos cordados. Agora, vamos analisar o seguinte. Posso dizer que a multicelularidade é uma apomorfia, ou seja, uma novidade evolutiva dos cordados? Não, pois essa condição é mais basal, está na base do cladograma. Ela é uma apomorfia do reino animal como um todo, mas não dos cordados, nem dos demais ramos. Cada um desses ramos passa a ser definido por novas características. Essas são as apomorfias que definem novos ramos. Assim, dependendo de onde estamos no cladograma, a interpretação de uma dada característica muda. Outra situação que devemos estar atentos é que, em alguns casos, uma característica que tenha surgido pode ser perdida ou modificada na evolução de alguns grupos. E isso também pode ser indicado no cladograma. Por exemplo, o surgimento da simetria bilateral é uma apomorfia que deu origem a um grande grupo monofilético, que é o dos bilatéria. Nos dois cladogramas, conseguimos notar bem isso. Temos ali simetria bilateral. Só que, na linhagem que derivou para os equinodermos, tanto em um cladograma como no outro, podemos notar que essa condição mudou. Na fase adulta, esses animais passam a ter simetria pentarradiada. Esse tipo de simetria é uma apomorfia de equinodermos,
embora eles estejam dentro do grande grupo monofilético dos animais que possuem simetria bilateral, os bilatéria. Vamos dar agora um exemplo de perda que podemos citar entre os animais. Um exemplo que eu vou dar, que fica mais fácil da gente entender e visualizar, é o caso da perda das pernas nas serpentes. Não está mostrado aí nesses cladogramas, mas as serpentes fazem parte de um grupo monofilético, que é o grupo dos tetrápodes, mas elas perderam as pernas em sua evolução. O surgimento de pernas é uma apomorfia que define tetrápode, e na evolução das serpentes, essa condição foi perdida. Então, resumindo, o que temos no cladograma? Nós, ramos, terminais, dicotomias ou politomias, novidades evolutivas, que são as apomorfias. Sabendo ler onde estão cada uma dessas partes e o que elas significam, já nos permite entender as relações evolutivas entre os grupos e quais são as características que definem cada grupo. Muito bem. Agora, vamos comparar no que esses dois cladogramas diferem. Entre os dados mais usados nos estudos de evolução animal, estão os anatômicos e os da embriologia. O primeiro cladograma, o mais antigo, foi construído basicamente considerando esses elementos. No entanto, com a evolução das técnicas moleculares, os dados moleculares passaram a ser utilizados. Esses dados moleculares trouxeram uma nova visão, em especial, das relações evolutivas entre os grupos de protostômios, animais representados pelos plateumintos, moluscos, anelídeos, nematódios e artrópodes, que estão aí destacados nos dois cladogramas. Vamos ver, então, o que mudou. Na proposta mais antiga, os protostômios são separados em acelomados, que não possuem cavidade do corpo, representados pelos plateumintos, e a linhagem dos que possuem cavidade do corpo. Nos nematódios, a cavidade é um pseudoceloma, termo que tem sido substituído por blastoceloma. Nos demais, há o celoma. Entre os protostômios celomados, nessa proposta, o surgimento da metameria definiria o grupo dos anelídeos e artrópodes. Então, anelídeos e artrópodes nessa proposta seriam grupos irmãos. Essa visão mudou. Com base em dados moleculares, verificou-se que há grandes semelhanças entre plateumintos, moluscos e anelídeos, que passaram a ser reunidos num novo grupo, Lophotrochozoa, como mostrado nesse cladograma mais atual. Esse nome foi dado em função de duas características: a presença em alguns grupos de uma coroa de tentáculo chamada lofóforo, usada na obtenção de alimento, e a presença em outros grupos da larva trocófora. Não exemplificamos no cladograma os filos que possuem lofóforo, mas anelídeos e moluscos possuem trocófora. A condição mais importante, no entanto, que sustenta esse grupo é a semelhança molecular. E as relações entre os filos de Lophotrochozoa ainda são incertas. No caso dos artrópodes e nematódios, eles são reunidos nos Equidizozoa. Nesse caso, nesse grupo, além da semelhança molecular, há o processo de muda ou equidise. O animal troca o revestimento do corpo durante o crescimento. Como vocês podem notar, olhando, dando uma visão geral desses dois cladogramas, novos dados e a filogenética têm trazido outras interpretações da filogenia dos seres vivos
E esse é um tema em construção, como muitos outros dentro da biologia. Uma ciência em plena expansão, com um corpo teórico de conhecimentos cada vez mais robusto, trazendo reviravoltas na nossa interpretação de mundo. Bons estudos!